Um operário aplica uma força constante de módulo 85 newtons a uma caixa de 40 kg, que está inicialmente em repouso no piso horizontal de um armazém. Após a caixa ter percorrido a distância de 1,4 metros, sua velocidade é 1 metro por segundo. Qual é o coeficiente de atrito cinético entre a caixa e o piso? Primeiramente, vamos fazer um esquemático que represente essa configuração aqui. Então, a gente tem aqui um operário aplicando uma força constante de módulo 85 newtons, então F é igual a 85 newtons, aplicando a uma caixa de massa 40 kg. Então, a massa dessa caixa aqui é 40 kg, que está inicialmente em repouso. Então, a velocidade inicial dessa caixa aqui é igual a zero, no piso horizontal de um armazém. Após a caixa ter percorrido uma distância de 1,4 metros, então a distância que ela percorreu foi 1,4 metros, a velocidade é 1 metro por segundo. Então, quando ela chega aqui, a sua velocidade vai ser de 1 metro por segundo. E ele pede o coeficiente de atrito cinético entre a caixa e o piso. Então, isso representa que nós temos uma força de atrito aqui, e essa força de atrito está no sentido tal a se opor a esse movimento. Então, aqui a gente tem uma força que eu vou chamar de força de atrito, que é a força de atrito cinético. Como essa aqui é a tendência do movimento, esse aqui é o movimento, dado a força sendo aplicada, então a força de atrito está no sentido contrário. As outras forças que atuam aqui é o peso e a normal, que a gente pode ainda representar nesse bloquinho. O peso apontando aqui para baixo, que é massa vezes gravidade, e a normal apontando aqui para cima. Então, aqui a gente já tem o diagrama de corpo livre, com todas as forças atuando sobre essa caixa. Para calcular o coeficiente de atrito cinético, a gente vai escrever a segunda lei de Newton para essa configuração. Então, ao longo do eixo X, em X, nós temos que força resultante igual a massa vezes aceleração. E a resultante aqui, se o movimento é para a direita, vai ser F menos a força de atrito. Então, F menos a força de atrito cinético é igual a massa vezes a aceleração. Esse F é conhecido, vale 85 newtons. A força de atrito cinético é μ vezes a normal. E o μ é o que a gente quer exatamente encontrar, igual a massa foi dada, vale 40 kg, vezes a aceleração. E essa normal a gente conhece, porque ao longo do eixo Y, a gente tem que a força resultante é igual a zero, porque não há movimento ao longo do eixo Y, e a normal é igual ao peso. Nós temos essa condição aqui de equilíbrio. Então, a normal aqui é conhecida. A gente, então, substitui a normal, que é igual ao peso, nessa expressão aqui. E aí, a gente vai ter duas incógnitas aqui, que é o valor da aceleração e é o valor de μk. Mas a gente pode encontrar a aceleração porque nós temos muitas informações aqui no problema. E podemos utilizar a equação da cinemática, que associa a velocidade final com a velocidade inicial, com a aceleração, com a distância. Então, substituindo aqui a normal nessa expressão, nós podemos escrever 85 menos μk vezes o peso igual a 40 vezes a aceleração. Aqui a gente pode reescrever o peso como sendo massa vezes gravidade e precisa encontrar aqui a aceleração para poder explicitar o μk, que é o coeficiente de atrito cinético que estamos interessados em encontrar. Para obter a aceleração, nós vamos relacionar essas quantidades que foram dadas no problema. Se eu conheço a velocidade inicial, conheço a velocidade final, conheço o deslocamento e quero saber a aceleração, eu posso utilizar a equação de Torricelli, que relaciona essas grandezas e me permite escrever que velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a vezes o ΔS. A velocidade final é 1, a velocidade inicial é 0, 2 vezes a vezes o ΔS é 1,4. Então, esse aqui me permite escrever 2 vezes 1,4, que é 2,8, vezes a igual a 1. Então, a aceleração é 1 dividido por 2,8. A aceleração é igual a 0,357 metros por segundo ao quadrado. Então, conhecida a aceleração, que vale 0,357 metros por segundo ao quadrado, a gente vai substituir aqui e explicitar o μk. Substituindo o peso por massa vezes gravidade, a gente tem 85 menos μk. O peso é massa vezes gravidade, a massa vale 40, a gravidade vale 9,8, igual a 40, que multiplica a aceleração que a gente acabou de achar, que é 0,357.
Então, aqui deixando o MK sozinho no lado da igualdade, ele vai para o lado de lá positivo e esse termo vem para o lado de cá negativo. Fica 85 menos 40 que multiplica 0,357. Esse termo que está multiplicando o MK vai passar dividindo 40 vezes 9,8. A gente encontra que o coeficiente de atrito cinético entre a caixa e o piso vale 0,18 e essa quantidade é adimensional. Então, a resposta, o coeficiente de atrito cinético entre a caixa e o piso é 0,18, 0,18.